Olá, bem-vindos ao Lado a Lado Cast, uma edição especial aqui desse videocast do Global Forum, a terceira edição. Eu sou a Andressa Simonini, jornalista, e eu estou aqui do meu lado com a doutora Carla Emerenciano, médica com especialização em oncologista clínica, certo? Isso, oncologia clínica. E é o seguinte, está se falando muito sobre a implementação da nova lei. Tem diferentes áreas de atuação aqui que também participaram para a aprovação dessa nova legislação, mas como linha de frente, como uma médica oncologista, o que você acha que os pacientes podem esperar como melhorias nessa nova legislação aplicada? Andressa, a política está perfeita, né? Ela realmente contempla todos os passos da prevenção ao cuidado paliativo, está muito bem desenhada. O grande desafio vai ser a implementação dessa lei, então como a régua está alta, para que a gente consiga fazer essa entrega, realmente vai precisar de um empenho de toda a sociedade, de todos os atores, das entidades que tratam pacientes com câncer, do poder público, do envolvimento dos pacientes, da cobrança dos pacientes. Então, é preciso realmente que a gente que as pessoas visualizem isso, que a gente dê conhecimento à sociedade que essa lei existe, o que é que ela propõe, para que a gente comece a cobrar para que essas coisas aconteçam, né? Porque realmente está muito bem contemplada toda a jornada do paciente oncológico e como a gente pode suavizar, melhorar, combater o câncer, curar mais e proporcionar melhores sobrevidas. Um dos maiores desafios e problemas que hoje o paciente enfrenta é o tempo de espera, né? Tanto, às vezes, tem a falta do diagnóstico e também depois tem o diagnóstico, tem essa espera longa demais aí para um tratamento que acaba até invalidando o diagnóstico que foi feito, que às vezes foi há 2 anos, entendeu? Para começar um tratamento. Você acha que essa lei aplicada, ela pode melhorar nessa questão? Sim, porque ela cobra o diagnóstico precoce, ela cobra a prevenção e também contempla a questão da navegação, né? Que é você acompanhar a jornada desse paciente para diminuir exatamente esses tempos de espera entre um exame de rastreamento, o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação. Então, essas etapas, se elas forem acompanhadas, se elas forem navegadas, se quem está oferecendo aquele tratamento acompanhar esse tempo, vai conseguir fazer entregas melhores se fizer planos de ação para essas lacunas. Existe uma expectativa da sua parte como médica, né, focada em câncer, de como que vai ser isso aplicado, né? Como vai ser com a lei implementada? Qual é a sua expectativa, assim? O que você espera ver no futuro? É bacana se você fizesse também um cenário atual de como que está o câncer no país, até no que você vive, no seu dia a dia, e essa expectativa futura, assim, que você acha que seria brilhante? Eu acredito que se a lei for aplicada, for implementada do jeito que ela está escrita, sim, a gente vai mudar o cenário de câncer no Brasil. Eu vou falar, e o meu lugar de fala é de uma instituição que eu acredito ser um case de sucesso. A Liga contra o Câncer é um CACUM que está localizado no Rio Grande do Norte, em Natal, e que oferece desde a prevenção até cuidados paliativos e tem inclusive ensino, pesquisa, inovação, né? Então, e tem uma articulação muito boa com o poder público, recebe emendas parlamentares e consegue investir o que adquire da saúde suplementar como uma instituição filantrópica que atende 70% SUS, o que ela recebe da saúde suplementar investe no SUS. Então, a gente consegue realmente oferecer um tratamento de qualidade. Então, mas hoje foi muito interessante nas nossas discussões, né, no painel sobre prevenção e diagnóstico, porque a gente vê que há realidades diferentes no Brasil. Então, a oportunidade de representar a Liga aqui, para mim, é interessante que eu posso mostrar um pouco do que a gente tem feito lá para diminuir esse gap de diagnóstico e da prevenção, e também ouvir dos outros colegas o que está sendo feito, né, Brasil afora, e que nem todo mundo tem essa acessibilidade.
O que mostra também que a gente precisa ter protagonismo, não esperar só que o poder público faça, né? É preciso criar, inovar, fazer parcerias, porque acredito que enquanto a lei não for totalmente implementada, muito das iniciativas individuais vão ser necessárias até que a gente consiga ter tudo isso funcionando da forma adequada. É muito legal saber, porque não é todo, o Brasil não sabe, uma sociedade como um todo não sabe. A gente tem uma ideia, e eu vou falar como uma pessoa que não é da área da saúde, sou jornalista, de saber que no Brasil, quando a gente pensa num diagnóstico ou do SUS, a gente pensa lá no posto de saúde, depois vai para o hospital, tem os hospitais, enfim. Só que a gente não sabe de uma rede tão importante que envolve previamente ou até no tratamento de pessoas com câncer, por exemplo, que é o trabalho que vocês fazem, certo? Eu queria que você contasse um pouco, que foi um dos motivos para essa lei estar como ela está aprovada, e você falou, foi perfeita, ela é perfeita, porque foi ouvido, né, essas pessoas da linha de frente. As pessoas foram ouvidas para saber realmente qual é o problema. Isso. Enquanto oncologista, eu sei que não há nenhuma droga que aumente sobrevida quanto o diagnóstico precoce, né? E hoje, quando a gente discutiu, o que nós colocamos é que tem algumas iniciativas, como, por exemplo, ir até a atenção primária, treinar essas pessoas que estão lá na ponta, que estão lá no interior. O que a gente levou foi a própria epidemiologia daquela cidade do interior, e em um projeto que começou há 7 anos, um projeto do PRONUN, nós íamos para o interior, levávamos uma equipe administrativa e uma equipe de profissionais, médicos, enfermeiros, nutricionista, assistente social, fisioterapeuta, enquanto a parte administrativa estava conversando com os gestores sobre, essa é a epidemiologia da sua cidade, esse tipo de câncer é mais prevalente, está chegando lá com esse diagnóstico avançado, o que é que a gente pode fazer para que esse paciente chegue lá de uma forma mais precoce? Então, começou a treinar também os profissionais de saúde nessas cidades para que eles ficassem alerta para aqueles determinados fatores de risco, né? E com isso a gente conseguiu fazer pontes, e até hoje esse projeto existe, que a gente chama Capacita Atenção Primária. Então, é uma ponte entre um profissional de um hospital terciário de ponta com quem está lá do outro lado atendendo esse paciente, e ainda com um diagnóstico suspeito ou ainda para fazer esse caminho todo da jornada do paciente. Então, esse tipo de comunicação, de alinhamento é fundamental, né? E outro ponto que eu acho interessante, que a lei também contempla, é o letramento dos pacientes. A gente ensinar quais são os direitos dele, o que é que a doença dele implica, como ele faz para caminhar nesse trajeto, né, que é essa jornada difícil do paciente oncológico. Esse letramento, eu até falei no painel que eu participei, deve ser muito doloroso você ter a falta de informação, mas você ainda não sabe, aquilo não dói ainda, a falta de informação, essa ignorância, né? Mas quando você recebe um positivo de um câncer, além de todo o sofrimento emocional e físico que você vai ter, tem também você saber a falta de informação e ter que correr atrás dos seus direitos, do que é possível, do como funciona, como é essa rede, sem saber. Então, eu acho que a comunicação é muito importante, né? É fundamental. Acho que, né, você como jornalista, a imprensa de uma maneira geral, a gente precisa fazer chegar essa informação de uma forma palatável, sem assustar, mas que realmente faça com que o paciente ele tenha consciência do que ele tem. Eu sempre gosto, nas minhas consultas, quando eu estou atendendo, que o paciente entenda a doença que ele tem, porque assim, a imaginação vai muito além do que a realidade, né? Então, quando você não sabe exatamente o que você tem, como você trata, você imagina 1000 coisas e imagina o pior. Então, quando você sabe o que você tem, a forma de tratar, o seu familiar também sabe, se junta para ir atrás de quebrar as barreiras, o que limita, as barreiras econômicas, geográficas, o que for. Eu acho que conhecimento é poder, compartilhar esse conhecimento, esse poder com os pacientes, com seus familiares, é uma maneira da gente conseguir alcançar o objetivo, que é diagnosticar câncer mais cedo, tratar de forma adequada, eles terem consciências
do medicamento que eles precisam e lutar por isso. Então, assim, talvez a gente esteja colocando um peso a mais na bagagem desse paciente, talvez, mas com certeza a gente vai estar transformando uma sociedade, porque quando a gente conseguir, né, aplanar esse caminho, outras pessoas que vão passar por ele vão ter menos dificuldades. Uma outra coisa dessa falta de letramento, o deputado Wellington Prado também falou isso, né? Ele tem uma experiência próxima a ele, de uma tia, que descobriu um câncer lá atrás e se assustou muito, não tinha informação. E com esse susto, a fez abandonar. Então não seguiu nenhum tratamento, nenhuma recomendação, pela falta de informação mesmo. Acho que a pessoa nem imagina o tempo que é necessário, né? Quando a gente fala de um diagnóstico precoce, é porque você descobriu cedo, você já tem que tratar e resolver o problema logo de cara. E se tem a falta de informação e tem o susto do que você está descobrindo um mundo novo, você está entrando e vai viver, você pode acabar abandonando, né? E aí eu acho que tem um papel fundamental que é dos grupos de apoio. Pessoas que já passaram pelo câncer, que venceram o câncer, elas têm um lugar de fala fantástico para inspirar outras pessoas, para tirar o medo daqueles outros pacientes que às vezes acham que ainda tem um estigma, que não tem cura, que vai sofrer, mas quando alguém que já sentou naquela cadeira, que já tomou a quimioterapia, que caiu o cabelo, que fez a cirurgia, já passou por tudo aquilo e chega na sua frente e diz: eu já vivi esse caminho e tô aqui, olha, acredite, vai dar certo, né? Inspira. Então, o testemunho dessas pessoas faz a diferença. Nas campanhas, né, Outubro Rosa, Novembro Azul, às vezes eu pergunto, será que tem alguma coisa que a população ainda não saiba? Mas eu acho que é um momento de dar palco para essas mulheres que já venceram câncer, para esses homens que já venceram o câncer, dizer, enfrente o seu medo, porque aí você sim consegue curar, você consegue tratar, você consegue sobrevidas maiores, porque você chegou cedo lá. Essa rede de apoio, vamos dizer assim, ela pode encurtar um bom caminho, né? Por experiência própria, tenho uma amiga e a minha mãe tiveram câncer. E elas conversavam bastante, uma outra amiga da minha mãe. E quando eu tinha 34 anos, a minha melhor amiga descobriu um câncer de mama. Minha melhor amiga, assim, irmã. E eu fiquei chocada porque para mim era uma notícia que poderia um dia vir para qualquer pessoa próxima a mim da minha idade, mas mais para frente, não tão nova. E eu tomei um susto que eu não sabia nem o que falar, como fazer, o que... E foi interessante que o grupo de apoio dela foi quando eu conto para minha mãe, que chama a amiga da minha mãe que teve o câncer de mama, teve um jantar em casa na mesma semana, que eu não tinha essa experiência como fala, assim, mas assisti aquilo, e é impressionante que elas conseguem se ajudar e saber exatamente o que tem que fazer, como falar, já antecipa algo que a pessoa vai sentir. Então eu acho que quando a gente vê um tratamento oncológico, a palavra oncológico, ela é muito extensa, né? E muito técnica. Tem muito além disso, né? Vai muito além disso, não só o médico, mas toda uma rede de apoio, que é o que a gente está vendo aqui no Global Forum, como hoje, que a gente vê desde grupos de apoio até grandes farmacêuticas, de ponta a ponta. Isso. Todos esses atores envolvidos faz diferença, cada um no seu lugar, né? Eu sempre digo, assim, eu sou especialista em experiência do paciente, eu sempre digo que a experiência do paciente envolve paciente, colaborador da instituição, os familiares, todos. E hoje está se falando em experiência humana, porque não tem como você encontrar outra pessoa e você não se transformar com a história dela, né? E esse suporte todo, bacana no encontro como esse, é que todos estão envolvidos. Está lá a indústria, está lá o deputado que fez a lei, estão lá os médicos, todos junto com os pacientes, que é a razão da gente estar aqui. Né? E a gente não pode esquecer isso. É isso, muito obrigada. Eu que agradeço. Daria para a gente conversar muito mais, saber mais histórias positivas, que dê confiança para seguir, né? Isso. E que a gente enfrente essa implementação da melhor maneira possível, né? Indo atrás dos desafios para resolvê-los, certo? Isso, envolvendo todos os atores, para que juntos, cada um com sua força, com seu olhar, a gente consiga realmente transformar o cenário de câncer no Brasil.
É isso, e esse foi mais um Lado a Lado Cast. Eu quero agradecer a todo mundo e até a próxima. Tchau!